Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Bueno, criador da metodologia da Tecnohumanização, CEO da BNSK, e hoje eu convidei para esse bate-papo, essa série de bate-papos que estamos fazendo sobre a leitura antecipada do livro Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria com a Tecnohumanização, eu convidei Cláudia Abreu. Cláudia, muito obrigado por aceitar o convite, pelo aceitar o desafio de ler o livro antecipadamente e pelo seu tempo aqui com a gente. Se apresenta para a gente, quem é Cláudia Abreu? Bom, eu sou a Cláudia, eu tenho bastante tempo de carreira corporativa, me formei na Federal do Rio, depois fiz um MBA em Marketing pela USP, com uma especialização no Marangoni de Paris, e a minha carreira, ela foi dividida em 3 partes, né, e a parte mais recente acabou de acontecer. A primeira parte foi no mercado corporativo, muito business to business, comecei minha carreira em consultoria, depois fiquei muitos anos em tecnologia, depois mudei para o segmento de varejo, onde eu fiquei por mais 15 anos, e aí pensando em varejo tradicional mesmo, então trabalhei em empresas de cosmético, empresas de acessórios, de bens de consumo, e recentemente, há 4 meses apenas, eu mudei para o setor de energia por uma questão de alinhamento com os meus valores pessoais. Eu já vinha trabalhando bastante a questão de ESG, vinha trabalhando bastante diversidade e sustentabilidade, e resolvi fazer essa mudança de carreira para vir trabalhar numa empresa de energia renovável. Então, foi uma mudança bem significativa, porque é um mercado completamente novo para mim, mas tem sido uma jornada bastante intensa de aprendizado. Legal. Além disso, eu tenho 2 filhos, eu sempre gosto de falar sobre os meus filhos, eu dou muitos exemplos relacionados a eles. Eu gosto de observar o comportamento de consumo da nova geração, e eu acho que eles são excelentes cobaias para fazer esse teste. E eu adoro fazer esporte, então, quando eu não estou trabalhando, eu estou com as crianças ou estou fazendo algum esporte. Legal. Muito obrigado. Eu vou começar o nosso bate-papo e depois a gente livre, se não tem roteiro nem nada, fazendo uma pergunta que eu tenho feito a todos os nossos convidados. Você acredita que é possível criar riqueza sem gerar miséria nesse mundo corporativo tão agressivo e tão competitivo que a gente vive? Eu não só acredito, Márcio, como eu tenho certeza que é fundamental essa mudança. Como eu falei, né, eu venho trabalhando bastante nas questões aí de ESG. Atualmente eu sou conselheira do Capitalismo Consciente, e eu acredito que se a gente não fizer essa mudança, as empresas não sobreviverão. A pandemia acabou trazendo muito esse questionamento para a gente, né? Então, como que eu faço para o meu ecossistema, o meu entorno, né, o entorno da minha empresa sobreviver? E a gente viu muitas empresas tendo uma postura bastante responsável, né? Então, mudando suas linhas de produção para produzir álcool em gel, para construir respirador, vários empresários se juntando para discutir sobre a vacina. Então, esse compartilhamento da responsabilidade entre governo e empresa. E por que as empresas estão fazendo isso, né? Primeiro, porque é importante. E segundo, porque garante a sobrevivência delas. Se a gente não olhar as pessoas, a gente não tem colaborador, a gente não tem consumidor, a gente não tem fornecedor. Então, a gente precisa repensar a maneira como a gente faz negócios. O mundo hoje, ele trabalha, né, com uma polaridade muito grande, então é direita, esquerda, é saúde, economia, é capitalismo e consumismo, e capitalismo e comunismo. Então, assim, na verdade, a gente não pode mais trabalhar, né, com o preto e o branco. Existe uma zona cinza muito grande aí no meio, e a gente precisa começar a olhar todos os impactos que o nosso negócio gera. Perfeito. Então, é um caminho sem volta, e é um caminho necessário, né? A gente também vê assim, por isso, né, no caso da tecnohumanização, a gente foi nessa linha, mas a gente foi um pouco além, além da ideia, do conceito, do discurso, se não seria só uma declaração de boas intenções, a gente criou ali ferramentas, direcionadores, modelos, para ajudar nessa transformação, né? E aí você
ler o livro, como foi essa leitura, como foi? Conta para mim. A gente estava conversando antes de começar a gravação, e eu vou repetir o que eu te falei off record. Para mim foi muito interessante, Márcio, porque conforme eu estava lendo o livro, várias coisas que eu li, eu pensei que eu poderia ter escrito aquilo. Então a gente tem um alinhamento de ideias muito forte, o que me deixou muito confortável em fazer esse bate-papo com você. Uma coisa para mim que é fundamental, que está no livro, é realmente falar sobre tecnologia, inovação, etc., mas que isso não acontece sem as pessoas. Aliás, tudo que a gente faz, a gente tem que levar em consideração as pessoas que estão envolvidas. Quando a gente olha empresas, né, como Apple, Microsoft, Google, etc., que são empresas que trabalham inovação através de tecnologia, etc., o grande asset que essas empresas têm são os funcionários. É o diferencial competitivo delas. Porque a tecnologia pura e simples, ela é copiável. Né? Você não consegue manter aquela vantagem competitiva por muito tempo. O que te garante competitividade, realmente, são os funcionários. Eu falei que eu trabalhei em tecnologia, eu trabalhei 8 anos na Microsoft, sou super fã da empresa até hoje, tenho grandes amigos de lá e que saíram para outras empresas, né, muito bacanas de tecnologia também, como essas que eu citei, e a coisa que mais me impressionava e que mais fazia eu amar a empresa era justamente a oportunidade de conviver com essas pessoas. Eu ontem estava conversando com um grupo de amigos e estava contando essa história, né? Cada reunião que eu entrava, eu olhava, nossa, fulano faz isso muito bem, eu preciso aprender a fazer isso também. Então, assim, era uma escola, né, e, assim, a gente sempre trabalhou muito, mas era divertido, era realmente super inspirador. Então, foi um momento muito feliz da minha vida, mas, assim, o que eu extraio desse momento é que realmente o que fazia diferença eram as pessoas. E eu continuo acreditando nisso, né? Então, as pessoas acabam contratando muito, né, as suas equipes pelo skill técnico, e eu prefiro olhar quem é aquela pessoa, em que aquela pessoa acredita, quais são os valores dela, porque valor pessoal é algo que a gente não muda. Skill técnico a gente consegue ensinar, mas caráter, posicionamento, etc., é um negócio que você aprendeu em casa que é teu. Exatamente. Inclusive, no livro, na Tecnologização, eu cito o que eu chamei, que esse tipo de valores e caráter, eu chamei de deep skills, que é o que eu contrato, é o que eu busco contratar e é o que eu indico para as empresas olharem com muito carinho, porque o resto, tanto o soft quanto o hard skills, o hard é muito mais fácil, o soft um pouco mais difícil, mas dá para fazer, mas o deep skills Não não. tem jeito, Não. não tem jeito. E eu achei muito bacana que você colocou no livro o conceito, né, do que é sociedade. Eu nunca tinha lido a descrição. E fala sobre essa questão, né, desse grupo de pessoas com um alinhamento de propósito. E hoje, propósito é uma palavra que tem sido super usada, só que acho que as pessoas têm que se questionar de maneira mais profunda e transparente sobre realmente qual é o seu propósito. Por que você acorda todo dia de manhã para fazer o que você faz? E quanto mais clareza você tem sobre isso, mais fácil você entender aonde você tem que estar e com quem você tem que estar. Exato. E as empresas devem fazer esse exercício também, as organizações têm que fazer esse exercício, porque se ela não souber para que ela existe, para que ela está ali e tal, acaba sendo muito artificial e tem vida curta, né, vida muito curta. Legal. Você, ali no livro, você conseguiu, com os modelos, os direcionadores, enxergar uma forma de, puxa vida, como eu posso guiar, é um guia. Esse livro é uma introdução à tecnomanização, a gente vai lançar um outro onde a gente se aprofunda em todos os direcionadores, mostrando o que tem por trás de cada um e como a gente executa e o que tem por trás dos modelos e ferramentas, mas
Nessa introdução, você conseguiu enxergar ali um guia que pode ajudar a direcionar esse processo de transformação nas empresas? Já que a gente já combinou que é inevitável, que vai ter que ter, Uhum. vai ter que fazer. Você conseguiu enxergar? Olha, Márcia, acho que você começou a fazer um trabalho muito bacana de aterrissagem de conceitos. Quando a gente fala de impacto, né, ambiental, social, de governança corporativa, né, de você distribuir melhor a riqueza, etc., parece alguma coisa muito utópica. E mesmo quando eu fiz o meu curso de certificação dentro do capitalismo consciente, a sensação no começo do curso de todo mundo que estava fazendo era: sabemos que temos que ir por aí, mas por onde eu começo? É quase quando a gente vai começar a fazer dieta, ou a gente fala, vou comer saudável, né? E você fala, tá bom, segunda-feira eu começo a comer saudável, mas o que eu preciso fazer para isso? Né? Então, olha, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar fruta, vou comprar verduras, etc. Então, assim, eu fiz esse paralelo, né, muito simplificado, mas a gente tem que começar do começo mesmo. Então, o conceito, né, sobre fazer negócios de uma maneira diferente, esse conceito é um conceito que já é claro e que as pessoas entendem e sabem que é necessário. Agora, entre você saber e o como fazer, tem uma distância grande. E aí, realmente, a gente tem que ir fatiando o conceito para ir aplicando as coisas, porque, na verdade, as coisas são feitas de pequenas coisas que se juntam e te levam a um novo posicionamento. Eu achei muito interessante ali quando você colocou no livro a questão do ciclo de processos, né? Então, da questão geracional, de aparecer um novo consumidor, que tipo de questionamento que esse novo consumidor faz, que adaptação que você tem que fazer ao teu modelo de negócios, e isso daí acaba sendo um ciclo mesmo, que se retroalimenta. E aí, falando um pouquinho dos meus filhos, né, que eu falei que eu gosto de usar os dois como exemplo, eu vejo muito isso em casa. Então, eu tenho uma filha de 12 anos e um filho de 10, mas eu observo o comportamento deles desde pequenos. E o meu filho mais novo, ele tem os dois têm, mas o mais novo mais, né? A gente está falando aí o pessoal fala muito sobre a questão geracional, os milênios, etc., mas a gente tem que começar a olhar a geração Z, geração alfa, que já é outra abordagem em termos de consumo. E o Pedro, ele tem um nível de consciência em relação ao que ele consome muitíssimo mais alto do que eu. Então, uma coisa que ele faz, por exemplo, ele amava biscoito de polvilho. Um dia ele chegou para mim e falou, mãe, eu não quero mais que você compre biscoito de polvilho. Ele devia ter uns 8 anos na época. Mas por que, Pepe? Você gosta tanto, a gente compra um biscoito de polvilho para você? Não, porque eu acabei de ler na etiqueta que biscoito de polvilho tem gordura trans. Então, assim, eu não leio etiqueta, começa que eu não enxergo a etiqueta. Né? Então, assim, as empresas, elas fazem etiquetas que não são feitas para serem lidas. Exato. Mas, assim, eu nunca tinha lido uma etiqueta de ingredientes na vida e ele começou a me questionar com isso. Uma outra história que eu sempre conto, assim, se alguém já assistiu alguma live minha, deve ter ouvido essa história, mas aquela história é muito maravilhosa. Teve um dia que eu cheguei em casa, tinha um bilhete do Pedro em cima do vaso sanitário do meu banheiro, escrito: se você fizer pouco xixi, não dê descarga. Por quê? Porque ele não quer que eu gaste água. Então, assim, ele é o menino que me questiona por que eu uso desodorante aerosol, ele reclama que meu cabelo é comprido, gasta muita água para lavar, foi instituído segunda-feira sem carne, porque tem todo o impacto, né, da criação de gado, não sei o quê. Então, assim, o nível de consciência dessa galera é completamente diferente do que era o nosso. E o que as empresas não perceberam ainda, eles acham, né, que essas crianças vão virar consumidores daqui a 10 anos. Só que eles já influenciam o comportamento de consumo da família. Então, eu já deixei de comprar desodorante aerosol, eu já deixei de comprar, eu reduzi muito meu consumo de carne em casa para consumir outro tipo de proteína. Ele estava infernizando comprar um carro elétrico, até fui dar uma olhada, né? Eu vi um Tesla que custa 800 mil reais. Assim, olha, por enquanto, não, a mamãe ainda não pode comprar um carro elétrico. Mas, assim, na hora que abaixar o preço, a gente vai para esse modelo de combustível. Então, assim,
o que eu estou vendo em termos de movimento, Márcio, é que assim, essa geração mais nova, eles são mais esclarecidos, eles têm um outro modelo de consumo, eles compram o que eles precisam, então essa questão, né, do conceito do consumismo mesmo está sendo questionada, e as empresas vão ter que entender como que eles atendem esse tipo de consumidor. Então, é muito importante hoje as empresas terem um posicionamento claro sobre o que elas são e o que elas não são, né? É a famosa história, quem abraça todo mundo não aperta ninguém. Então, você tem que saber qual que é o teu posicionamento claro e tem que saber para onde você não vai também. E acho que essa é uma escolha difícil, porque na hora que você se posiciona, você está abrindo mão de um determinado caminho, mas é necessário fazer esse movimento. Então, aquela história, eu trabalho muito com equidade de gênero, até a hora de deixar uma mulher assumir uma posição de liderança ou ela tirar a licença de maternidade dela que deveria ter tirado. Eu trabalho muito com questões ambientais, até a hora que eu vou ter que ter uma decisão onde eu não ter o impacto ambiental vai me gerar um desembolso de caixa. Então, a questão aí do walk the talk, hoje, ela é mandatória, porque o mundo é muito transparente. E daí, falando especificamente, né, do teu livro, eu acho que o teu livro, ele consegue, de novo, aterrissar e simplificar o que precisa ser feito. Porque o conceito, de novo, ele é muito claro, mas as pessoas ainda têm muita dúvida sobre por onde começar. Legal. Era essa a ideia, tentar simplificar algo que está por aí, mas está disperso, né? Concentrar isso em uma jornada, em um conceito, em um framework, e depois aterrissar isso para a realidade, para o dia a dia, para como fazer, né? Legal. Você comentou no início do nosso bate-papo que você já está muito ligado à questão de ESG, né? Você acha que, assim, e o conceito de ESG é construir empresas que façam um mundo melhor, né? Você acha, porque aí eu tenho uma opinião um pouco crítica com isso, e eu quero saber a sua, você acha que as iniciativas ESG são suficientes? É este o caminho e com isso vai resolver? Não são suficientes, mas elas começam a colocar luz sobre essa questão. Então, é uma discussão importante. O que hoje me preocupa é que existe, como houve o greenwashing, tá rolando o ESG washing. Então, assim, eu vou fazer porque é importante fazer. Só que, de novo, é fundamental que a gente fale e haja de acordo com o que a gente está falando, né? Então, é um começo de uma jornada, e ESG, na verdade, é uma sigla que junta coisas que já estavam acontecendo, né? Então, já se falava sobre governança, já se falava sobre impacto social, já se falava sobre impacto ambiental. Na verdade, foi empacotado esse negócio como, né, uma coisa única, mas é realmente fazer com que as empresas ajam de uma maneira mais coerente. Só que a gente está no começo da jornada. Então, tem empresas que estão nesse processo um pouco mais maduras, tem outras que estão começando, mas é importante primeiro discutir o tema. Então, o primeiro passo para a gente conseguir mudar alguma coisa é a gente ter consciência de que a gente precisa mudar. Então, acho que a gente está nesse momento, né? Perfeito. A minha preocupação hoje, especificamente, é realmente entre a inconsistência entre o que se fala e o que se pratica. E uma coisa que está no teu livro também, que eu acredito muito, Márcio, é que você colocou uma frase em português, eu uso uma frase parecida com essa em inglês, que a gente falava muito, né, nas minhas equipes, que era metrics drives behavior, né? Então, a métrica, ela direciona o comportamento. Correto. Então, enquanto a gente não criar mecanismos onde um executivo seja avaliado pelo resultado de longo prazo também, isso não vai mudar. Porque a gente está falando aí quando a gente está falando de ESG, normalmente a gente está falando de ações que têm impacto aí nos próximos anos, né?
E no final do dia, a pessoa é remunerada, o bônus dela vem em cima do resultado do trimestre. E essa dissonância entre, né, o longo prazo e o curto prazo, etc., a gente está lidando com gente. Não tem jeito. A pessoa ela vai agir de acordo com a maneira que ela está sendo avaliada. Então, as empresas vão precisar criar mecanismos de remuneração e de reconhecimento para essas ações de longo prazo. De longo prazo, perfeito. E que trabalhem esse lado qualitativo, porque às vezes você vai fazer alguma ação que não tenha um impacto financeiro no V0, mas se essa ação não for tomada agora, o teu business morre. Então, assim, outro exemplo que eu achei muito bacana do livro, esse daí era um case que eu adoro casos de empresa, porque você vê o mundo real, né? Eu achei muito bacana esse case, eu não conhecia, foi da Philip Morris. Né? Então, como que a Philip Morris está falando sobre criar um ambiente livre de, né, cigarro? De cigarro. Assim, é o core business da galera, e ele falou, bom, ou eu mudo, ou eu morro. Então, o cowboy do Marlboro lá fumando o cigarro eletrônico é muito emblemático aquele negócio, porque você fala, gente, era um símbolo da empresa, é o produto, é o único produto da empresa, é o produto principal, e eles entenderam que ou eles mudavam aquilo ali, ou a empresa não sobreviveria. Exato. Eu costumo dizer, e no livro eu cito isso, e tem ali, no final, os motivos de transformação são ou por conscientização, por consciência, fala, bom, eu preciso mudar porque eu acredito que isso é o correto, que é o melhor, eu tenho que ajudar a fazer as coisas de uma maneira diferente, porque senão teremos um problema. O outro é por inteligência, se eu não tenho essa conscientização, eu até nem acredito nisso, tudo bem, mas por inteligência empresarial, porque, primeiro, empresas humanizadas e são mais rentáveis, é um motivo importante. Segundo se eu não fizer isso, meu negócio vai morrer, né? Como esse caso da Philip Morris, como o caso de Coca-Cola, como o caso de outros negócios que ou mudam, e isso vai acontecer. Então, essa inteligência, e não dá para mudar uma empresa desse tamanho, ou quase qualquer empresa, da noite para o dia, isso é um processo lento, isso é um processo que precisa de muito trabalho por trás. Então, ou eu faço já, se eu deixar para mudar quando isso já estiver acontecendo, estou morto, aí já não dá mais tempo. Então, um caso emblemático disso foi a Blockbuster. Por exemplo. Então, e aí tem a ver também com uma questão de humildade dos executivos e das empresas em saber que porque eu cheguei lá, não quero dizer que o meu lugar será sempre ali. Então, assim, você ouvir o cliente, você estar atento ao mercado, etc., são coisas que sempre vão ter que direcionar o seu negócio. Exato, ter essa humildade intelectual de falar, puxa vida, deixa eu ouvir o que está acontecendo, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ouvir outros pontos de vista, e ouvir de uma forma honesta, de uma forma sincera, não é estar ali de corpo presente e sair dali falando assim, tá bom, isso é outra modinha e eu vou voltar para o meu dia a dia, porque é o que você falou, o que nos trouxe até aqui não é o que nos vai levar daqui para frente. Então, o que eu fiz até agora funcionou, mas a pior frase eu acho que um executivo pode dizer eu já vi esse filme, eu sei como fazer. Eu sempre fiz assim. Sempre fiz assim. É que ninguém viu esse filme que está acontecendo agora, ele é tão maluco, ele é tão louco, tem um roteiro tão maluco que ninguém viu, e ele passa tão rápido que ninguém viu, não adianta, a gente tem que construir juntos, a gente não sabe como vai fazer, mas temos que construir de uma forma diferente, porque o que está claro, e o que ficou claro para a gente é que os modelos utilizados até agora nos trouxeram até aqui como sociedade. E não está legal. E essa sociedade que a gente tem, desde vários pontos de vista, de sustentabilidade, de sociabilidade, de doenças que a gente acabou gerando, a gente construiu uma sociedade doente, nunca a gente teve tanto acesso a bens de consumo e nunca tivemos tantas pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade. É a pandemia. Não é a pandemia acentuou isso, sem dúvida, mas já tinha isso antes, a gente construiu, então,
a gente construiu uma sociedade que não está legal. Significa que os modelos que a gente vinha praticando se esgotaram. Foram úteis, foram legais, funcionaram, mas já não funcionam. Então, a gente tem que fazer diferente. E a tecnomanização se propõe a trazer um modelo que ajuda as empresas nessa transformação. Bom, bacana. Pode falar, desculpa. Eu não sei se você assistiu um documentário chamado I Am. Sim. E esse documentário é de 2010, né? E parece que ele foi feito para a pandemia. E o diretor realmente ele questiona justamente isso, né? Foi ensinado ao longo dos últimos 40 anos que as pessoas seriam felizes se elas tivessem mais. Então, se eu tivesse acesso a uma coisa, eu teria uma unidade de felicidade, se eu tivesse 100 coisas, eu teria 100 unidades de felicidade, o que não é verdade, né? E aí se incentivou muito esse consumo intenso, e aquilo ali, na verdade, acabou criando um buraco ainda maior em relação a como as pessoas se sentem. E de novo, a gente está num momento aí de inflexão, então a pandemia realmente acentuou isso. Eu concordo com você que já existia, né, tanto que esse documentário é de 2010, mas a pandemia acabou jogando em cima da gente coisas que já estavam ali, e a gente teve que encarar de frente. Então, exato. Eu lembro eu fui CEO do Mundo Verde no primeiro dia de pandemia, que a gente fez, né, fechou todas as lojas, os 400 franqueados me ligando, e agora o que a gente vai fazer? Falei, eu não sei, mas a gente vai resolver junto. É isso aí. E eu acho que essa postura é uma postura necessária, é uma postura difícil, porque normalmente esperam que a gente tenha a resposta. Todas as respostas, né? Só que ela não é verdadeira. E uma coisa que você falou que eu acredito muito, Márcio, é que esse modelo que a gente tem hoje e que ele virá para frente é um modelo que ninguém sabe, né? As teorias comprovadas, elas deixaram de existir. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, em última instância, todas as empresas viraram startups. Só que você tem uma startup com não sei quantos mil funcionários, né, você fazer essa virada do navio não é tão custo fixo de centenas de milhares ou de milhões. Então, assim, não é trivial. E de novo, essa questão aí da humildade empresarial, da colaboração, da busca por respostas em conjunto, etc., vai ser fundamental. Então, não adianta ter aquela postura. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com varejo tinha aquele negócio de tipo, o comprador tem que apertar o vendedor. Então, para eu ser bem-sucedido, você tem que perder, né? E hoje não pode ser assim. Nunca pôde, mas hoje a gente tem clareza que não pode mesmo. Exatamente, porque hoje a gente sabe as consequências desse comportamento. Antes a gente fazia, achava que era o correto, então não tem... não é que a gente era uma pessoa... Não é julgamento, mas a gente achava que era o correto. Agora a gente sabe que não é, então não cabe mais, né? Eu lembro uma vez que eu estava tendo uma conversa com um fornecedor, e esse fornecedor virou e falou assim, eu prefiro vender a mais do que o cliente precisa, porque eu bato a minha meta. E o meu contraponto foi, você já pensou que você vendendo a mais, se compromete o fluxo de caixa desse cliente, ele não vai conseguir comprar os outros produtos da loja, a loja dele vai virar uma loja de um produto só, o cliente vai parar de ir, ele não consegue, o boleto, né, que ele tem que pagar para você, vence antes dele vender o estoque. Pode gerar inadimplência, ou seja... Então, assim, é uma espiral negativa. Só que, por que a pessoa age assim? Porque ela tem uma meta de vendas que ela quer fazer o produto escoar. Só que não quer dizer que o produto vai escoar da maneira mais rápida ou da melhor forma, agindo desse jeito. Então, de novo, a gente tem que pensar na correlação e na interdependência entre as partes. Sem dúvida. É isso aí. Legal. Você conseguiu ver no livro ali, o livro conseguiu te gerar insights, ideias, de coisas para você levar para o teu dia a dia, para o teu negócio? Conseguiu ter algumas coisas? Sim? Não precisa me falar nem qual. Tá. Gerou sim, e eu fiquei com vontade de distribuir o livro, na verdade, para a equipe.
Porque, Não. e é sério isso, não é propaganda, não. Porque hoje eu sinto uma falta de termos uma equalização em termos de conceito. Uhum. E, de novo, você fez uma coisa que é muito bacana, que você conseguiu simplificar um tema complexo de uma abordagem simples, né? Os meus pais são jornalistas e eles sempre falaram que o bom jornalista ou o bom escritor é quem consegue falar de uma maneira que o outro compreenda. Então, assim, é o contrário, por exemplo, de um advogado ou de um médico. Nenhum problema com os advogados e médicos. Mas, assim, toda vez que a gente vai fazer uma consulta com um advogado ou um médico, fala, nossa, acho que eu sou muito burra mesmo, não entendi nada do que a pessoa falou, né? Eu saio com mais dúvidas do que eu entrei. Né? Exatamente, saio com mais dúvidas do que eu entrei. E o papel, né, do jornalista, do escritor, etc., é o contrário. Você tem que pegar um assunto difícil, que é quase não palatável, e simplificar e a pessoa conseguir realmente digerir aquilo ali. Entendi isso aqui. Então, assim, acho que a minha primeira vontade ao ler o livro foi realmente compartilhar esse conteúdo, porque algumas vezes, né, quando eu converso, não só com a minha equipe, mas quando eu converso sobre esse tema em geral, né, com amigos, etc., a sensação que eu tenho é que as pessoas ficam me olhando às vezes e falam, nossa, tá viajando. Exato. Tipo, na fora da casinha, vai abraçar a árvore daqui a pouco, não sei o que. Você fala, tipo, não tem nada a ver. A gente tá falando de negócios, a gente tá falando de resultado financeiro. Né? Então, assim, é importante fazer isso porque é legal, mas é importante fazer isso porque é necessário também. E algumas horas eu sinto essa falta de eco. E, de novo, eu acho que essa falta de eco ela acontece por um não entendimento do conceito. Legal, legal. Bom, um maior prazer. Inclusive, se você quiser fazer isso e após a leitura, a gente marcar um bate-papo com a equipe para colocar as coisas em comum, estou à disposição. Com o maior Que prazer. legal. Super aceito. Isso eu acho bacana. Tem algumas empresas que estão fazendo isso agora. O que a gente está fazendo é comprar livro para a equipe e depois de 30 dias, 2, 3 semanas, enfim, a gente marca um bate-papo, porque é uma coisa legal e nem sempre a gente tem a possibilidade de fazer, ler uma obra e conversar com o pai da criança, conversar com o autor, para discutir o que você pensou aqui, por que aquilo, e aí a gente faz isso com o maior prazer. Legal. Te agradeço muito. Tem mais algum ponto que você queira comentar, que você queira falar? Eu, por mim, ficaria horas conversando sobre isso. Eu adoro. Eu também, mas a gente eu estou preocupado aí com o teu horário, então a gente... hoje eu tenho também, vou conversar com o João Henrique, que é o diretor-geral da Volvo Brasil. Então, a gente também vai bater esse papo com ele lá. Então, Cláudia, super obrigado pelo seu tempo, super obrigado pela leitura, pela informação que você trouxe, pela gentileza e pelo carinho com que você tratou aqui a gente e o livro. Espero que a gente possa fazer mais coisas e levar isso para a tua equipe, tá bom? Obrigada de novo pelo convite, pelo teu tempo também. E foi muito bacana ter lido o livro e ter a oportunidade de conversar com você. Márcio, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, viu? Legal, obrigado. E você que está assistindo a gente, eu vou deixar aqui o LinkedIn da Cláudia na descrição do vídeo para você acessar. Ela tem muita coisa legal que ela posta, que ela publica. Como ela falou, além de executiva, ela é embaixadora do Capitalismo Consciente, do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, conselheira de empresa, etc. Vale a pena seguir, sempre traz conteúdo muito relevante. Eu vou deixar aqui na descrição. E caso você se interesse pelo livro, também vou deixar aqui, o livro já está em pré-venda, e dia 6 de maio é o lançamento, já está na nossa loja e na Amazon, tá bom? Super obrigado, espero que vocês tenham gostado.